Olá, uma querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sintonia Vibracional. E esse encontro, né, a gente vai ativar uma frequência para trabalhar no nosso campo, né, ajudando a ajustar a nossa identidade vibracional. E a pergunta, né, para você poder refletir: você tem confiado ou ainda tenta controlar tudo? É fácil confiar, gente? Ou é difícil? Quantas vezes você já tentou segurar as rédeas, né, da vida com todas as forças? E aí? Planejando, insistindo, resistindo, e mesmo assim as coisas não saíram como você queria. Quem já? Então, gente, hoje a gente vai trabalhar a frequência de entrega, tá? E essa frequência de entrega, ela vem o quê? Nos ensinar, nos lembrar e para a gente também praticar esse ato de entrega, tá? Ela vem nos lembrar de algo muito simples e profundo, que é nem tudo está sobre o nosso controle, tá? E isso é libertador. Quando nos entregamos, né, à ordem cósmica, ao fluxo da vida, né, deixamos o quê? De lutar contra o fluxo e passamos a dançar com a vida, a jogar o jogo da vida. É claro que quando eu me planejo de forma consciente, direcionada, para manifestar algo que eu quero, não é controle, é ação e reação, é uma lei universal de causa e efeito. Então, é o fluxo, né? Eu danço, eu sei que eu plantar, eu vou colher. Eu sei que a minha ação vai ter uma reação. Então, se eu quero reações positivas, uma colheita maravilhosa, então eu tenho que plantar coisas positivas e uma sementes maravilhosas. Ok? Isso é dançar o fluxo da vida, né? A entrega, gente, não é uma desistência, é confiança, não é você ficar no automático, não. É você estar na direção da sua vida, mas sem aquele apego, né? Eu querer um carro, mas ficar ali presa, eu não tô conseguindo, sabe? É você soltar, é você pensar em algo novo que você quer e você confiar que o que você quer vai chegar até você porque você está fazendo por onde, tá? Então, a entrega é confiança, é reconhecer que o universo tem inteligência amorosa, que sabe o melhor caminho, tá? Que sabe, que o universo sabe nos guiar, né? Quando eu falo universo aqui, eu tô falando na ordem cósmica. Desculpa, gente, isso aí já é. Eu fico abrindo boca, talvez vocês já me viram várias vezes, mas é o meu campo energético já se movimentando, tá? Então, a ordem cósmica, o universo, ela nos conhece, porque nós vibramos, e na nossa vibração tem como nos ler, né? Então, o Criador, né, Deus, seja como você gosta de chamar, por nos conhecer, ele já sabe o que é melhor pra gente, tá? Então, entregar é um ato de coragem, não de fraqueza, sabe? Às vezes a gente tem uma luta no sentido assim de querer algo, mas dentro de você não acredita, e aí você vira aquela luta, eu não consigo, mas eu quero, e fica um conflito interno. E quando você deseja algo e fala assim, eu quero isso, eu assumo, e vai vir na hora que tiver que vir, no tempo divino, você abafa, transmuta ou acaba com esse conflito, essa crencinha limitante, essa voz limitadora, que fica às vezes te tirando do eixo, fazendo você não acreditar em você. E aí esse conflito interno, ele não te deixa participar do fluxo, né, da vida. Ele faz você ficar travando o fluxo, porque quando a gente quer controlar, quando a gente manipula, e acontece isso quando você manipula de forma não positiva, porque a manipulação ela não é positiva, né, gente? Quando você manipula,
para algo sair do seu jeito, você vai colher o resultado que você não quer, certo? Então, muitas pessoas confundem o quê? Entregar com abrir mão ou desistir, e não é, tá? Mas a verdadeira entrega, ela é o contrário de passividade. É o que eu disse, você vai entregar no sentido, eu quero isso, eu vou provocar caos, eu vou entrar em ação para colher o resultado. Você dança, tá? Daí você fica paradinho de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Não. A vida é um movimento, por isso que eu trago o termo dança da vida, o jogo da vida, porque a dança é movimento, o jogo, movimento. Então você precisa estar em movimento para as coisas acontecerem. E quando a gente tem esse movimento consciente, direcionado, a gente não está manipulando, a gente está manifestando de forma consciente, tá? Então, a entrega vai exigir de você força, confiança e uma fé profunda, né, gente? De que o que acontece serve para a nossa evolução, ok? Então, assim, eu quero que você pense em um momento em que você tentou controlar uma situação, tá? Tentou controlar um relacionamento, tentou controlar um trabalho, tentou controlar uma mudança. Vamos usar que nós estamos usando a palavra controlar, mas vamos trazer também a palavra manipular? Que você queria que acontecesse do jeitinho que você queria que acontecesse, tá? E por mais que você fizesse, tentasse esse controle, essa manipulação, tudo parecia travar. Às vezes a gente tem uma falsa sensação de vitória, tá? Às vezes a gente está ali no controle, na manipulação, a gente colhe o resultado às vezes esperado, mas aquilo desaba já, logo a seguir. Então, a gente tem uma falsa sensação de que está controlando, né? E isso não nos traz uma consequência amigável, tá? Mas de uma forma não negativa, quando você, porque às vezes a gente faz isso não de forma negativa, a gente quer controlar porque a gente acha que vai ser melhor, às vezes de forma inconsciente, por padrões, enfim. Aí quando você solta, você respira, seja o que tiver que ser, as coisas começam a fluir. As coisas começam a fluir, tá? Às vezes, gente, por exemplo, você está no emprego, o emprego, ele é bom, não é ótimo. E a gente tem que buscar o ótimo e o maravilhoso. Por quê? Esse emprego bom, você tá lá porque tem vantagens, mas às vezes as desvantagens estão pesando mais. E aí você fica ali com medo, indecisa, indeciso de buscar algo melhor, porque tem medo, você acha que não vai dar conta, você acha que pode ir para um emprego pior. E aí você tenta controlar a situação, maquiando ela para você, né? Ah, tá tudo certo, eu vou ficando aqui, mas você tá se matando por dentro. E aí, quando você toma a decisão, quer saber? Eu ainda não tô vivendo o que eu queria viver. Às vezes você tá nesse emprego porque você quer fazer uma transição. Às vezes você tá nesse emprego porque você quer juntar um dinheiro e aí ele tá garantido. Gente, a gente não tem garantia de nada. A única garantia que a gente tem, a única certeza que a gente tem que vai acontecer com todo mundo é que todo mundo vai morrer. Isso faz parte do processo da vida, nascer e morrer, tá? Eu não vou falar nem crescer, porque às vezes isso não cabe. Enfim, mas e que todo dia você vai ter uma nova oportunidade de viver a vida, né? É, e aí você fica relutando, eu me perdi um pouquinho, me desculpa, mas vamos lá. Você fica relutando em sair desse emprego, até que você chega um momento e fala assim, não, chega, eu preciso buscar coisas que eu quero. E quando você toma essa decisão, eu vou mudar de emprego, eu tô com medo, mas vamos lá, eu vou colocar o pé e o universo vai pôr o chão, né? Alguém me disse essa frase essa semana, que ela fez um movimento nesse sentido. E aí você vai, e o universo realmente põe o chão, né? Às vezes o medo, as angústias, as experiências passadas faz a gente ficar ansioso, preocupado, tentando controlar tudo, mas a dança da vida nos convida a confiar. Isso é a energia da entrega em ação, né? O universo só pode agir quando você para de resistir. E quando você fala assim, universo, eu quero isso, me ajuda, ele vai te ajudar.
E quando você para de resistir à mudança, por exemplo, nesse exemplo de emprego, o universo, às vezes ele está querendo te mostrar algo melhor, está querendo fazer com que você chegue a algo melhor, e você fica lá, "Ai, isso aqui tá bom, depois eu vou para algo ruim." Enfim, não sei se entendeu, gente, é isso aí. Então, a gente precisa quebrar, e eu falo precisa mesmo, os padrões antigos, essas crenças limitantes, os medos que se dissolvem quando você faz o movimento de abrir o seu coração. Gente, o medo é o que nos mais trava, tá? Cada vez que a gente resiste, o que acontece? A gente alimenta esse medo. O medo de perder, o medo de falhar, o medo de não ser o suficiente, o medo de ser uma escolha errada. Gente, o medo da escolha errada, o medo do que os outros vão falar, isso trava a nossa vida um tanto. É complicado, tá? Mas quando nos entregamos ao fluxo da vida, é claro, essa entrega com consciência, essa entrega com atitude, com conexão, a gente faz o quê? Abre espaço para manifestar um novo maravilhoso dentro do fluxo, tá? Prosperidade. Então, gente, entrega é o antídoto, travar a língua, antídoto da rigidez. Ela desmonta os padrões de controle que o ego cria para nos proteger. E nesse processo, nesse espaço vazio, né, o amor ele pode agir. A entrega não é racional, gente. A entrega é vibracional, tá? Ela nasce do coração, não da mente, tá? A entrega é, olha, eu tô aqui procurando um novo emprego, eu quero um emprego assim, assado, a faixa salarial assim, e você vai fazendo o que você precisa fazer e entrega para o universo trazer para você, tá? Quando eu me permiti fazer, e nesse âmbito profissional, olha, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu morava na região grande BH, tá? Para quem não conhece Minas Gerais, você pode pôr no mapa. Eu morava na região do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte, e trabalhava em Nova Lima. E eram 50 km, ida e volta. Eu ia de carro todo dia. Era longe, né? E aí eu mudei, voltei a morar em Betim e saí dessa empresa lá em Nova Lima. E aí, quando eu comecei a buscar um outro emprego, eu falei, eu quero trabalhar em Betim. Eu quero trabalhar perto. Gente, eu fiquei resistindo por muito tempo e entrar, sabe, nesses sites de agência de emprego, porque eu realmente estava passando ali uma crise financeira. E o medo de não ficar sem dinheiro, o medo de passar aperto era tão grande que eu não queria pagar a taxa. Eu fiquei resistindo meses. O dia que eu parei de resistir, ó, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar em Betim, perto de casa. O dia que eu parei de resistir, falei, não vou, eu vou pagar essa taxa. Ô, gente, eu consegui o emprego nos 7 dias de uso gratuito. Eu nem cheguei a pagar. E aonde que eu consegui emprego? Em Betim, do jeito que eu queria, tá? E aí eu falo para você até ser mais específico, porque se eu tivesse sendo mais específico, eu tinha conseguido, ok. Tive a minha experiência, passou alguns anos, uns bons anos. Eu saí dessa empresa, aí eu fui fazer um outro movimento, de buscar um outro trabalho. Aí, o que a Diana pediu? Eu quero trabalhar home office. E eu consegui um trabalho home office, né? Porque eu já trabalhava em Betim, uma parte era presencial, depois foi home office, e aí eu consegui esse emprego. O que eu quero dizer? Ah, um outro exemplo. Quando eu fui mudar de casa, eu falei assim, olha, eu quero coisas básicas, né? Eu quero uma casa com assim, assim, assado. A casa veio. Então eu tive 3 experiências que eu me lembro aqui, né? Eu acredito que tenha outras também, que o que eu pedi veio. E se eu tivesse especificado mais, ia vir. E eu confiei. Quando eu estava resistindo, não vinha. Mas quando eu falei assim, vão pagar para ver? Veio. Eu que estava travando o processo, né? Eu tô falando isso, mas eu tô falando isso para mim também, né, gente? Eu sei que o medo, a insegurança, isso trava a gente tanto. Isso nos limita tanto, tá? Eu sinceramente eu sei o que é isso. E todas as vezes que eu sou visitada por essa sensação, não é legal, né? E a vida tem me convidado a confiar cada vez mais, sabe?
Mas a gente ainda percebe medo, a gente percebe a nossa vulnerabilidade, sabe, como ser humano, mas enfim. Eu decidi que qualquer situação que eu tenho que enfrentar na vida e que o medo venha me visitar, eu falei que eu vou com medo mesmo. Ele vai segurando a minha mão. Se ele quiser me acompanhar, ele vai ter que segurar na minha mão, porque eu não vou me parar mais por causa do medo. E decidir isso Ai, gente. Tira a gente da zona do conforto, sabe? Faz a gente visitar as nossas sombras, faz a gente extrair coragem para enfrentar esse medo, enfim. Vamos seguir. Vamos seguir, gente. Então vou quero trazer um exemplo prático para você. Quando você decide parar de lutar contra uma emoção, por exemplo, e simplesmente a sente, algo muda, tá? Ontem eu tive uma experiência bacana, tive contato com a natureza e quando eu cheguei num ambiente e eu tomei um banho de cachoeira. Não, uma cachoeirinha pequenininha aqui na minha cidade. E na hora que eu entrei em contato com aquela água, me veio um choro, me veio uma tristeza, e eu percebi que eu estava resistindo a essa emoção. E eu passei o dia triste, tá? Realmente eu passei o dia triste. E eu percebi que eu estava resistindo. E o universo, a espiritualidade brasileira, sente. Então, assim, sente o que você está sentindo. Porque muda, algo muda, a dor se suaviza. O corpo relaxa e uma calma inexplicável surge, tá? Por quê? Você para de ficar ali tentando controlar, não sentir aquela emoção, não sentir raiva, não sentir tristeza, não sentir. Gente, o quanto que eu faço isso em relação à emoção? Ah, eu não quero ficar triste. Aí você acha que está segurando a tristeza, mas você só está colocando ela debaixo do tapete. Isso é muito pior do que você deixar ela expressar através de você. Certo? Então, para de lutar contra a emoção e com qualquer outra dor, sabe por quê? Esse é o poder de se entregar ao que é. Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com raiva. É o que você faz diante disso que vai te atrapalhar, que vai direcionar a sua vida. Eu entrei ontem num processo, eu já venho fazendo uns trabalhos energéticos de limpeza, mas ontem eu entrei num processo mais intenso. Olha, na hora que eu estava lá nesse banho de cachoeira maravilhosa, eu intencionei, eu quero limpar toda a raiva, eu quero limpar toda a tristeza, eu não quero ficar carregando isso mais, tá? E no meu caso, é uma tristeza, uma raiva acumulada de muito tempo, né? Um arrependimento de algumas decisões que era já para me ter tomado e não tomei, enfim. Então, vamos dizer que eu tô parando de resistir em relação a uma certa situação, tá? Tô me entregando, né? E isso muda muita coisa, tá? Então, gente, o ato de entregar tudo, pensamento, ações, intenções, né? A ordem cósmica, a suprema inteligência, ao criador de tudo, que é o que é um gesto ao seu eu superior, à sua essência, é um gesto de amor profundo. Quando reconhecemos que tudo que existe é uma expressão do mesmo princípio divino, né? Paramos de forçar e começamos a fluir, gente. Nada está fora da ordem cósmica. Mesmo que pareça um caos, e às vezes a vida nos apresenta um caos, né? No fundo é um ajuste divino em andamento, tá? Vamos começar a olhar para o caos que nos apresenta, mas com neutralidade, para falar assim, não, isso aqui pode ser uma casa sendo arrumada, tá? Ontem, por exemplo, eu arrumar a minha casa, eu coloquei as cadeiras em cima da mesa, um monte de coisa em cima. Se eu olhasse assim, você ia falar que era um caos. Não, eu só te coloquei para poder limpar, para poder ajustar. Então, a entrega é o que? A confiança de que há um propósito em cada movimento da vida, né? E eu sei que é difícil a gente fazer esse movimento, a gente fazer essa verdadeira entrega. Então, agora nós vamos fazer a nossa ativação frequencial para que, ao conectar com essa frequência vibracional, ela nos ajude a entregar, certo? E aí fica o convite para você no canal,
Acesse a playlist Sintonia Vibracional e ativa essa frequência sempre. O que você precisa entregar hoje? Qual é o problema que está tirando seu sono, fazendo a sua cabeça doer? É o seu trabalho, é o seu relacionamento? Eu entrego. Eu entrego ao universo e peço direcionamento. Então feche seus olhos agora. Feche seus olhos e solte o controle. Agora eu te convido a se entregar por alguns instantes. Então inspire profundamente, puxe o ar. Sinta o ar entrando e preenchendo seu peito. Mais uma vez. Na hora que você for soltar esse ar, expire devagar, como se estivesse soltando o peso, o controle. Vamos lá? Inspire. Expire, soltando todo o peso. Mais uma vez. Mais uma vez, inspire. Expire, soltando. Permita que a sua respiração encontre o seu próprio ritmo. Perceba que a vida respira através de você. Não há esforço, não há resistência, apenas fluxo. Então, inspire, expire. Expire. Visualize diante de si um rio tranquilo, ao barulhinho de água. Presta atenção ao barulho de água. O barulho desse rio que representa a energia da vida. Agora imagine que você está à beira desse rio. E com leveza, você entra na água limpinha, temperatura agradável, você coloca os seus pés e entra. A água, ela te sustenta. Essa água te conduz e essa água, ela te guia no fluxo da vida. Você não precisa nadar contra a vida. Não precisa. Diga para você mesmo, para você mesma. Eu não preciso nadar contra a correnteza. Eu não preciso nadar contra a correnteza. Apenas permita-se ser levado, levada pelo fluxo com confiança. Então repita mentalmente comigo. Eu confio. Eu solto. Eu me entrego à ordem divina. Eu me entrego ao fluxo da vida. Eu escolho dançar com alegria, amor e leveza. A dança da vida. Eu escolho jogar com alegria, amor e leveza o jogo da vida. Permaneça nesse estado por alguns instantes, sentindo que o universo te conduz com amor e sabedoria. Permaneça por alguns instantes. Também vou ficar em silêncio. Agora você diz mentalmente comigo ou verbalmente: coração, é comandado que seja ativado a frequência de entrega. Eu agradeço e está feito, está feito. Deixe essa frequência vibrar no seu coração. E essa vibração vai
chegando, né, expandindo a cada célula do seu ser. Quando sentir, alma querida, abra seus olhos e me conte tudo, não me esconda nada. Como você se sentiu? Como você se sente ao estar aqui comigo? No Sintonia Vibracional. Gente, a entrega é a ponte entre o medo e a confiança. E a gente precisa passar essa ponte para nos libertar. É aquilo que eu disse. Você tá aqui, medo? Ah, é? Eu vou. Com você mesmo. Não posso segurar aqui na minha mão. Se você não quisesse, fica aí. Mas eu vou. É você não deixar o medo tomar conta. Faz sentido? É ir com medo mesmo. E eu convido você a atravessar essa ponte. Para você chegar lá do outro lado com confiança. Quando nos entregamos, deixamos de lutar com a vida e passamos ao que? A viver em sintonia com ela. Não há mais resistência. Apenas o que? Confiança no fluxo divino, tá? A entrega, o que acontece? Ela nos ensina a estar no mundo sem o peso do controle, com leveza e presença, tá? O medo, gente, ele vai se dissolvendo, ele se dissolve. Vai se dissolvendo e à medida que ele vai indo embora, o nosso coração, ele vai se abrindo, a nossa alma vai se abrindo, a gente vai se expandindo. Isso é uma libertação muito grande. Então, repita comigo. Eu abro meu coração entregando-me inteiramente a Ele. Eu abro meu coração entregando-me inteiramente a Ele. Eu abro meu coração entregando-me inteiramente a Ele. Então, alma querida, sinta o poder dessas palavras. Elas não são uma renúncia, tá? São um retorno à confiança, à fonte, à paz interior. Então, pratique essa ativação frequencial. O que você precisa entregar hoje que está apertando seu coração, tirando seu sono, tá? Pense nisso. Um grande abraço. Namastê.